vem à cabeça: as pirâmides, o deserto e o impressionante rio chamado Nilo. Vocês conhecem? Mas primeiro vamos falar desse imenso mar de areia conhecido como o deserto do Saara. Esse lugar no norte da África não é lá muito atraente para se viver. No entanto, há milhares de anos, ocorreram chuvas abundantes no coração da África. Pouco a pouco, um fluxo de água se formou e gradualmente foi crescendo. Essas águas tornaram-se um dos maiores rios do mundo, o Rio Nilo. Muitas populações se instalaram às margens desse rio, mas viver perto do Nilo tinha seus altos e baixos. Na estação chuvosa, as águas subiam tanto que todas as terras ao redor ficavam inundadas. Mas quando as águas baixavam, a terra tornava-se ideal para a agricultura, pois o solo ficava muito mais fértil. Há milhares de anos, os povos nômades começaram a se fixar e a construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Antigo Egito. Os egípcios aprenderam a cultivar a terra rica e fértil. Havia muita comida. Isto significava que, em vez de ir em busca de comida, o povo egípcio poderia ficar em um só lugar, plantando todos os alimentos que precisavam. Você tinha que procurar comida o tempo todo, mamãe? Sim, mas não é mais preciso, querida. Africano. Sua nascente fica no Lago Vitória. Daí, ele percorre 6.852 quilômetros numa região plana e deságua no Mediterrâneo, onde forma um grande delta. Além de ser um dos mais extensos rios do mundo, as que caem na cabeceira do rio aumentam o volume de suas águas, que se esparramam ao longo das margens, depositando sedimentos que tornam o solo do deserto muito fértil. Foi graças ao Nilo que a agricultura tornou-se a principal atividade econômica do Egito Antigo, e o ciclo do rio passou a regular a vida dos camponeses. Na época das cheias, a população orava e festejava a inundação dos campos às margens do Nilo. Nesse período, os camponeses eram convocados pelos faraós para construir as grandes obras do Estado. Em setembro, assim que as águas baixavam, os camponeses aproveitavam o humus, a lama fértil que o Nilo deixava em suas margens, para arar a terra e semear os grãos. Em março, tinha início a colheita que devia terminar antes do auge do verão, em junho. Para aproveitar ao máximo as cheias do Nilo, os egípcios desenvolveram várias técnicas, como os canais de irrigação, os diques, os reservatórios de água e o shaduf. Além de dependerem da agricultura, desenvolvida nas margens do rio, os egípcios faziam hortas e jardins, cultivados em canteiros separados por valas que enchiam de água para irrigar suas plantações. Encher valas era um trabalho cansativo, pois precisavam carregar a água em jarras de cerâmica do Nilo até as plantações. Para aliviar o trabalho, os egípcios inventaram o shaduf, um instrumento de irrigação simples, mas eficiente. Perto do rio, fincava-se uma estaca mais alta do que um homem. Nela, instalava-se uma longa vara de madeira que funcionava como uma alavanca. Numa das extremidades, pendurado a uma corda, era colocado um pote de cerâmica. Na outra extremidade, era presa uma pedra pesada ou um saco de areia ou de pedras, para servir de contrapeso. A vara deveria ser montada de tal forma que pudesse oscilar para cima e para baixo. Com o shaduf, os egípcios conseguiam aliviar o peso do pote de água quando cheio. O shaduf aliviou muito a tarefa de tirar água do rio, pois como o fluxo do Nilo é muito rápido, retirar o pote da água era um trabalho muito difícil. A criação do shaduf impulsionou a irrigação ao redor do Nilo. Ainda hoje é usado no deslocamento de pequenas quantidades de água ou quando o custo da implantação de sistemas automáticos não é compensador. Profissões como a do agrimensor foram inventadas. Assim como os engenheiros modernos, os agrimensores mediam as terras, projetavam os canais de irrigação e muitas outras coisas. Os pesquisadores começaram a usar cálculos matemáticos para ajudá-los no planejamento. Mais tarde, esse conhecimento de matemática ajudaria os egípcios a realizar grandes obras. O Nilo trouxe aos egípcios um outro benefício: o comércio. Os alimentos e outros bens produzidos pelos egípcios eram transportados em barcos e vendidos ao longo do rio. Assim, o Nilo tornou-se importante via para o transporte de mercadorias e pessoas, facilitou as negociações e fez dos egípcios um povo muito rico.
Com a abundância de riqueza, de alimentos e com a facilidade de comércio, a civilização egípcia começou a crescer. Tudo graças ao rio Nilo.